Matemático erudito, fala 5 idiomas, se casa com uma mulher 22 anos mais jovem, muito inteligente, mesmo sem ter terminado a escola. Da união nascem 6 filhos com diferentes profissões ali ao redor da matemática. Parece enredo de livro, mas é a história da minha convidada, Carla Madeira. Eu estou falando dos pais dela, Ulisses e Irlanda. Quem é essa dupla? Então, é a sorte que eu tive de nascer nessa família, assim, porque meu pai era esse sujeito muito bem formado, assim, do ponto de vista de conhecimento e uma pessoa muito moderna, assim, apesar de ter sido religioso. A gente admirava, sabe, assim, é uma coisa legal de você admirar seu pai, assim. E matemática na minha casa era uma coisa muito legal, muito divertida. Meu pai dava problemas pra gente, a gente resolvia, a gente gostava. Todos tínhamos muita facilidade. Então eu fui para matemática, assim, gostando da ideia e era boa, assim, tinha facilidade, fui boa aluna em matemática. E fui ficando tão triste. Porque eu passava o dia naquela realidade paralela da matemática, claro. Terminava ali. 2 mais 2 era 4, Era né? 4, não tinha subjetividade. Sabe, o dia terminava ali e não tinha assunto, né? E as questões todas, né? Dentro ali, vivendo no desamparo, né? Porque Freud diz que entre a angústia e a capacidade de encaminhar essa angústia na dimensão simbólica da linguagem, né? A gente vive um momento ali de desamparo. Então eu estava desamparada. Você só estava ali, naquele momento. E quando que você falou, não, eu sei por onde que eu vou jogar isso? Aí eu cheguei em casa um dia, estava sentindo falta da música, de tudo, sabia que a área de comunicação, que hoje tem um valor muito diferente do que tinha na época, hoje se percebe. Hoje, inclusive, que se cruza com a matemática, né? É demais, nossa, o mundo digital, isso está, né? Assim. Mas na época não, Mas você na estava época saindo não, de meu uma pai área... nem entendia direito de fazer comunicação. Quem faz comunicação faz o quê, né? Faz o quê? Ele Faz o trabalha? quê? Isso, alguém paga alguém o salário sobrevive dessa com galera? isso? Tá estudando muito? Nossa, Ano que vem, então, onde você quer estar? ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E eu vivi uma situação muito interessante com meu pai, porque eu tinha uma troca com ele muito interessante, assim, porque ele gostava, ele me via como essa filha que gostava de arte, que gostava de... Então ele gostava de conversar comigo nesse lugar. No final da vida, ele começou a esquecer, né, a demenciar. E eu fiquei, assim, muito triste com aquilo, porque eu perdi o jeito de conversar com ele. O papai tinha uma relação com o francês igual com o português, lia francês, assim, com muita facilidade. Ele estava relendo Os Miseráveis em francês quando ele começou esse processo de esquecer. Eu passava na casa dele, ele estava sempre agarrado ali no mesmo lugar. Então, eu fui a um sebo e consegui achar uma versão dos Miseráveis em português, porque eu não leio francês. E aí eu comecei a ler para ele. E isso foi super bonito, assim, porque foi um reencontro. Então, mesmo na hora que ele parou de falar, na hora que ele parou de se expressar, eu chegava lá e ele já... Era a hora o olho da acendia, série, dele ver a série no Netflix. E eu interpretava, eu adorava fazer aquilo. Quanto tempo durou isso? Isso deve ter durado talvez uns 8 meses ali, sabe? Porque é uma obra extensa, extensa, e eu não concluí. Mas eu me lembro que ele já estava muitos dias sem falar. E ele estava no hospital esse dia, a gente não tinha muita certeza que ele estava ouvindo a gente. Aí eu estava lendo, e aí eu estava lá lendo e passei pela palavra genuflexório. Eu virei para ele e falei, pai, genuflexório é aquele negócio que a gente ajoelha? Ele fez assim. Então ele respondeu assim, ele fez o contato na hora.
sabe? A minha pergunta foi espontânea, porque Sim. eu estava ali com ele, Eugênio, eu falei, perguntei. Ele e estava ligado. E ele fez assim, sabe? Então foi uma experiência super bonita, né? Que lindo.